Olá, meus queridos, tudo bem? Eu confesso para os irmãos que nesse estudo aqui eu estou assim com uma certa tristeza, uma certa angústia na alma. Eu não sei porquê. Confesso que eu não sei porquê. Mas, queridos, esse estudo aqui ele é muito diferente de todos os estudos que eu já coloquei aqui na plataforma do YouTube. Esse estudo é, ele está mais para realmente quem quer procurar entender esta história de acordo com aquilo que é real. Eu não sei você, mas eu estou há tempo estudando isso, procurando entender, e a conclusão que eu cheguei até agora é isso que eu vou passar para você. A história do pecado de Adão, entre aspas, a história do pecado de Adão. Eu quero que você abra a Bíblia aqui comigo, a minha já está aberta aqui, no Gênesis capítulo 2, o verso 15 ao 17. Preste atenção, desde o início, já vai deixando o seu like, tá bom? Para você não esquecer e me ajudando aí. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, o verso 15, 16 e o 17. Preste atenção nisso aqui, meus queridos. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. A ordem foi para quem? Para Adão. A ordem que Deus deu foi para Adão. Mas, portanto, porém, vamos analisar o versículo 18 do mesmo capítulo 2. Verso 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, ou seja, vou fazer uma adjutora que lhe corresponda. Que lhe corresponda. Repete comigo. Que lhe corresponda. O que é isso? O que é isso? A mulher seria o quê para Adão? Uma pessoa que correspondesse a Adão. Ou seja, submissão. Submissão. Em missão de. A palavra submissão, ela é em missão de alguém. Quando Eva deixou o esposo dela de um lado do jardim e foi para o outro, naquela conversa que ela teve lá com a serpente, você lembra do assunto
que estava ali naquele diálogo? A serpente perguntou a Eva se era verdade que Deus tinha falado que de toda a árvore do jardim, fruta, eles podiam comer, mas da árvore que produz o conhecimento do bem e do mal, não poderiam. Não é isso? Esse não era o diálogo? Sim, esse era o assunto. E de onde a serpente tirou aquela verdade? A ordem não foi para Adão? Se Eva falou com a serpente, então ela com certeza ouviu de Adão. Adão falou com ela o que eles podiam e não podiam comer. Certo? Certo. O verso 18 diz que Deus, ele olhou para Adão sozinho, não tinha alguém que correspondesse e fez uma adjutora. Essa palavra adjutora é duas palavras casadas numa só. Adjutora, ou seja, além de estar adjunto do lado, era para ser alguém que o ajudasse, que o correspondesse. Beleza. Agora nós temos aqui o versículo 23 e o 24 do mesmo capítulo. Olha só o que diz aqui. Você vai ver aonde eu vou chegar. O versículo 23 e 24. Disse o homem, quando ele viu Eva, Deus já tinha feito Eva e levou para ele. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem ela foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à mulher, e serão os dois uma só carne. Essa palavra aqui não foi nem de Adão, e nem de Eva, e nem de Deus. Essa palavra aqui foi o autor que colocou aqui. A palavra de Adão foi: esta é agora o osso do meu osso e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem ela foi formada. Esse portanto aqui, que é um advérbio, fala assim, ó, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Isso aqui é um acréscimo do próprio autor do livro do Gênesis. Tá bom? Então, Adão diz: osso do osso, carne da carne. E os dois são uma só carne. Beleza? Você ouviu até agora? Sim. Então agora você vá comigo no capítulo 3, o versículo 6. Vamos aqui, olha. Esse estudo é diferente. Fique até o final. Você vai ver o final desse vídeo. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore, Eva já tinha saído de perto de Adão, já tinha ido andar do outro lado do jardim. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Ele comeu. Ela deu o fruto ao marido e ele comeu. Não é? Adão sabia
que aquela árvore, o seu fruto, eles não poderiam comer. E ele transmitiu isso a Eva. Eva, então, naquela conversa que ela teve com aquele animal chamado serpente, pelo autor do livro de Gênesis, ela também sabia. E a serpente também sabia. Tem alguma coisa, um mistério aqui, que eu vou mostrar para você. Então, ela deu fruto ao marido e ele comeu. Agora, para ficar mais interessante, vamos ao versículo 20 do capítulo 3. Versículo 20 do capítulo 3. Chamou o homem a sua mulher Eva. Isso depois deles comerem o fruto. Pelo menos aqui na separação, o autor, na hora que colocou os capítulos, os versículos, essa passagem dele ter chamado a sua mulher Eva é depois do episódio lá do Éden. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Epa! Peraí. Adão chamou a sua esposa de Eva. E Eva, consequentemente, representava ou simbolizava a mãe de todos os viventes. Me diga então, qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado de Adão? Vamos recapitular. Deus fez o homem, tudo, os animais, tudo, mas não tinha feito ainda a mulher. A Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só. Só é uma forma de interpretação no que diz respeito ao mesmo gênero dele, porque tinha os animais, tinha árvores, tinha muita coisa, então estava só no que diz respeito a uma pessoa do mesmo gênero, ser humano, com o gênero feminino, mas era ser humano. Beleza. Aí a Bíblia diz que Deus viu que Adão estava sozinho e fez uma mulher. Fez ele passar um sono profundo e colocou ali na costela, da costela do Adão, fez Eva. Isso é a história. Isso é a história. Mas me diga então, queridos, quando Eva pegou o fruto e comeu, ela deu ao seu marido. Me diga uma história. Adão, olha a profundidade que tem isso aqui. Adão, ao olhar para Eva, oferecendo aquele fruto, vamos acreditar que seja real. Vamos acreditar que seja real essa história. Na cabeça dele, como ele tinha falado que Eva agora era osso do osso dele e carne da carne dele, e os dois formavam uma só carne, quando Adão olhou para Eva, vendo ela participando de uma coisa proibida, o que deve ter passado na cabeça dele? Osso do meu osso, carne da minha carne, e nós somos agora a mesma carne. E ele aceita.
Quando Adão aceita, o que ele está fazendo? Já que você vai morrer, eu vou morrer junto. Porventura, tem alguma coisa errada nisso? Você já parou para pensar? E daqui a pouco eu vou te mostrar. Adão, ele morreu porque ele desobedeceu a Deus, ou Adão morreu por um ato de amor? Morreu por amor. É isso. Ele sabia que a mãe de todos os viventes morreria. E ele logo quis fazer o que ele mesmo disse: osso do osso, carne da carne. Você já parou para pensar nisso? Meus queridos, preste atenção numa coisa. Vou abrir a Bíblia aqui, em outra passagem. Por quê que no capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 45 ao 48, a Bíblia fala que Cristo foi o segundo Adão? Por que não fala que Cristo foi o segundo Abraão, o segundo Moisés, o segundo Isaac, o segundo José, o segundo Enoque, o segundo Elias? Você já parou para pensar nisso? Cristo foi o segundo Adão. Por que será? Eu tenho aqui uma opinião. Eu tenho aqui uma forma de pensar. Adão morreu pela mãe de todos os viventes. Foi ele que disse isso. No versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis. Eva seria chamada Eva porque ela era a mãe de todos os viventes. Será que os autores dos livros, os copistas, deixaram alguma pista para que a gente no futuro viesse entender o que realmente ocorreu ali no Éden? E pegaram a coisa toda e transformaram em uma omelete para que as pessoas pudessem ficar meio atrapalhado? Adão morre pela mãe de todos os viventes. Cristo, o segundo Adão, morreu por todos os viventes. Agora olha que coisa interessante aqui. 1 João, o capítulo 3, o versículo 16. Você vai entender se verdadeiramente eu estou certo na minha interpretação. Eu vou mostrar para você uma coisa que corrobora com tudo que eu estou falando. 1 João 3,16.
Nisto conhecemos o amor. Nisto, o quê? Esse verbo indicativo aqui. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Agora vem a cacetada. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Será que não foi isso que aconteceu no Éden? Adão, ele resolveu sair do jardim junto com Eva. Se ele não tivesse comido, talvez quem iria só era Eva. Mas já que ele tinha falado que era osso do osso dele, carne da carne dele, e os dois eram sua carne, uma só carne, ele falou, não, o que der para você, dá para mim. Quando você morrer, eu quero morrer. Se você for viver, eu vou viver. Agora, eu estou renunciando a tudo por causa de você. A ordem foi para mim e foi você que foi tentada. A ordem foi para mim, mas foi você que foi pega lá. Já que você comeu, eu vou comer também. Por quê? Porque o que Adão fez foi, talvez, o maior exemplo disso aqui, ó. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu ainda estou estudando a história. Mas isto aqui que eu estou falando, talvez seja uma descoberta interessante, que talvez, eu não sou dono da verdade, nem pretendo ser, mas talvez isso aqui poderia revolucionar toda a história do Gênesis, do Éden, de lá até agora. Quem sabe essas pontas soltas vai fazer a gente entender melhor aquilo que realmente é a realidade. Deixa o seu comentário aí. Deus que te abençoe. E quem sabe nós vamos avançar juntos e entender melhor essa história do Éden, Adão e Eva. Deus te abençoe e deixe a sua opinião. Tchau.